E aí, a gente usa o método de Clark, como eu já tinha falado para vocês, para fazer essa dissociação de raízes, né? Às vezes eu tenho um dente premolar, faço uma análise, né, uma radiografia e vejo que ele tem problemas na localização dos canais, né? Ai, gente, essa época do ano é terrível para as minhas alergias. E aí, eu preciso avaliar um canal e o outro, né? Eu não posso avaliar só um. Eu uso o método de Clark, né? Faço o raio-x ortorradial, faço o mésio radial, o que está por vestibular, o mésio ou disto radial, né? O que está por vestibular vai ficar contrário ao meu movimento, o que está por palatina vai ficar a favor. A mesma coisa aqui. O que está por vestibular, eu fui para distal. O que está por vestibular vai para mesial e o que está por palatina vai acompanhar meu movimento. É o mesmo princípio. Então, eu fiz, olha, uma radiografia, descobri uma lesão, né? Olho para os canais, vejo que tem uma sobreposição das raízes aqui e preciso descobrir se tem algum problema, né? Alguma trinca, alguma fratura, se algum dos canais está parcialmente obturado. E aí eu vou fazer uma radiografia distal, né? Distal, eu vou fazer uma radiografia, mudar o meu ângulo, né? Aí, no caso aqui, optou-se por fazer uma mais mesializada, ó. Porque aqui eu não estava vendo o canino e aqui eu vejo o canino inteiro. Aqui eu via o segundo molar e aqui eu não vejo o segundo molar mais. Então, quer dizer que eu andei para mesial. E aí, olha o que me revela. Eu vejo esse canal que andou junto comigo. Qual canal que é esse? Gente! Pessoal, Cláudia, repete, por favor. É lingual? O Carlos diz que é lingual. Todo mundo concorda? Sim, Sabrina? Amanda? Andou para mesial e agora eu consigo ver. Andou para mesial e afastou, é ao contrário. Então, nesse caso, para mim, é vestibular. Eu tô falando desse aqui, ó. Desse. O que aconteceu com ele? Eu vim para De toda forma, ele inclinou. De toda forma, ele inclinou. E deu uma afastada. Para mim, é vestibular. Ele não Eu acompanha. acho que ele é lingual, porque foi pro mesmo lado. Ele foi para o mesmo lado que eu, Eliabe, ó, em relação aos outros, né? Ele estava em cima dos outros e agora ele veio para o meu lado. Ele não é mesial? Eu não consegui enxergar que ele foi pro mesmo lado. Peraí, Ó, rapidão. ele não tava, aqui ele não estava em cima dos outros dentes? Sim, aqui, tipo, ele tava aqui, né? Ele tava aqui. Já aqui, para mim, o que que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Fez os dois assim. Não, Para mim, ele deu uma afastada. não. Você Apagado. tá mudando seu ponto de referência. O ponto de referência é os outros canais, ó. Ele não estava em Certo. cima deles? Se ele continuasse em cima deles, ele deveria estar aqui, ó. Nesse lugar. Eu não sei fazer a sua setinha aí. Ele deveria estar aqui, Uhum. não é? Mas ele Isso, ele não, ele deveria ter andou acompanhado. mais para mesial.
em relação ao outro canal aqui, ó. Ah, tá. É em relação ao outro canal, viu? O diferencial foi o canal. Ah, tá, beleza. Entendi. É porque nas outras radiografias a gente estava falando dente em relação a dente. Agora a gente está Isso. falando canal em relação a canal. Não, beleza. Ou raiz, né? Entendi. Raiz em relação a raiz. Então, essa raiz aqui andou para mesial junto comigo. Então, ela é a vestibular, né? Uhum. Essa raiz aqui andou para distal. Não foi? Ao contrário de mim. Então, ela é vestibular. E olha só, descobri mais duas coisas interessantes. Aliás, três coisas interessantes. Primeiro, tem um extravasamento de material obturador aqui, ó. Tem a raiz termina e o material, o tratamento endodôntico continua. Aqui eu não conseguia ver isso tão nítido. Sim ou não? Sim ou não? Sim. E aí eu consigo ver uma outra coisa que talvez seja mais difícil para vocês enxergarem, mas eu vou mostrar. Eu consigo enxergar um outro tratamento de canal aqui, ó, um conezinho aqui, ó. Conseguiram? Sim, professor. Sim? Então, quer dizer que esse premolar tem 3 raízes, provavelmente, né? Então, esse canal aqui não foi bem obturado, a pessoa colocou só um cone, né? E aí, por isso que tá com essa lesão. Então, quando a gente olhava aqui, tava um canal bem tratado, né? Bem obturado. Aí, se a gente for muito minucioso, a gente vai enxergar aqui, ó, um tipo, alguma coisinha aqui. Mas aí, quando dissocia as raízes, a gente enxerga que essa coisinha aqui é isso aqui, ó. Na verdade, um canal a mais. Beleza? Deixa eu mudar isso aqui de novo, que isso aqui... Alguém sabe me dizer? Eu queria diminuir isso aqui, ó, deixar só o meu quadradinho. Alguém sabe me dizer como que faz isso? Diminuiu o quê, Cláudia? Aqui, tá Hum. aparecendo o meu quadradinho, né? Ah, sim. E mais outros. Eu não sei como que deixa só o Sim. meu. Vai ter bem no cantinho. Bem no cantinho vai ter. Eu vou ter que entrar pelo notebook. Eu vou ter que te falar. Ou alguém pode te ajudar antes. É bem no cantinho onde que aparecem os quadradinhos, lá em cima. Você vai clicar, passa o mouse. Aí vai ter várias perspectivas. Aí você vai clicando, eu acho que se eu não estiver enganado, a última para a esquerda do quadrado maior. Aí vai aparecer só o seu quadradinho bem pequeno, tem como até ocultar ele, ficar só a lousa. Mas você tá vendo aqui agora na tela? Quando Ah, tá. Você tá pelo celular. eu Ah, pelo celular notebook. notebook. Quando eu coloco só um quadradinho, aí aparece de outra pessoa, não o meu, entendeu? Aí não tem como. Ah, entendi. Tem como você fixar a tela. Ah, não. Então deixa. Vai aguentando a mão aí, que eu vou entrar pelo notebook. Eu vou te mostrar também como é que faz para mexer com a canetinha. Tá bom. É fácil. Então tá. Tá, assim, tá bom, mas é porque fica ocupando muito espaço na tela, né? Mas vamos lá. Ó, eu tenho uma radiografia ortorradial, né? Em que eu vejo aqui 2 tratamentos de canal, né? E aqui eu vejo só um. Aí eu faço uma mésio, né? Radial. Por que que eu sei que é mésio radial? Olha aqui, uma disto radial. Por que que eu sei que é uma disto? Olha aqui, o dente 35 aparecia aqui, aqui ele não aparece mais, eu fui mais para distal. Olha a quantidade de rebordo alveolar que aparece aqui e aqui não, né? E aí eu dissocio os tratamentos de canal.
eu vejo mais detalhe nesses tratamentos, né? Aí vamos mudar de método agora, né? Esses métodos agora são mais simples. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o método de Clark? Todo mundo entendeu? Vamos embora recapitular? Sim? Sim, professor. Então vamos lá. Quando eu faço uma radiografia, né? Eu identifico a necessidade do método de Clark, eu identifico a necessidade de localizar alguma estrutura, né? Um dente extranumerário, uma lesão, um canal radicular, né? Avaliar melhor esse canal, pesquisar uma trinca. Então, eu faço uma radiografia ortorradial e mais uma ou duas, né? Uma disto-radial ou uma mesio-radial. E aí eu identifico que aquela estrutura que eu estou querendo localizar andou junto com a minha movimentação. Se eu fui para distal, a estrutura foi para distal. Então, eu vou concluir que ela está para, quando andou junto comigo, Lingual. para lingual. Lingual. Se eu vim para mesial e a estrutura foi para distal, ela está por Vestibular. vestibular. Se eu fui para distal ou para vestibular e a estrutura continuou no mesmo lugar, ela está onde? Tá dentro do rebordo alveolar? Dentro do rebordo. Né? Muito bem. Então, Ô, Cláudio, explica essa última para mim de novo, fazendo favor. se eu andei, ó, eu fiz a minha ortorradial. Aí eu fiz uma radiografia para distal e uma para mesial, né? Uma disto-radial e uma mesio-radial. E a estrutura continuou paradinha lá, tanto na ortorradial, quanto na disto-radial, quanto na mesio. Então, ela estará no centro do rebordo alveolar, no mesmo patamar do dente do lado, entendeu? Entendi. Se ela andou Não se junto, movimenta. ela vai estar por palatina. Se ela andou ao contrário, ela vai estar por vestibular. E se ela continuou no mesmo lugar, ela vai estar no centro do rebordo. Certo? Certo? Certo. Tá bom. Então, vamos passar agora para os outros métodos que são mais rápidos e mais tranquilos. Esse método de Miller-Winter, né, foi desenvolvido em 1914 e ele é a técnica do ângulo reto ou da dupla incidência. O que quer dizer isso, né? A gente vai fazer uma radiografia. Ô, Cláudio, explica para mim o rebordo alveolar de novo, fazendo favor. Então tá, Gustavo, vamos lá. Eu tenho dois dentes, né? Lá na minha radiografia. Quando eu olho, eles estão lá, ó, um do lado do outro, né? Se eu fizer, aí eu vou fazer 3 incidências. Uma ortorradial, uma disto-radial e uma mesio. Quando eu faço a disto-radial, eu fui para trás, né? Aí o meu dente, que na ortorradial estava do lado do outro, foi para trás junto, quer dizer que ele está para onde? Quando ele vai junto comigo. Lingual. Cima, né? Isso. E ele veio para mesial. Então, ele está por vestibular. Agora, se ele não se mexeu em relação ao outro dente, ficou no mesmo lugar, ele está junto com o dente, lá no centro do rebordo. Só isso. Não, beleza. Hã? Beleza. Então, tá bom. Vamos lá, então, para a técnica de Miller-Winter, né? Essa técnica é chamada de
técnica do ângulo reto ou da dupla incidência. O que quer dizer? Eu vou fazer uma radiografia periapical normal e fazer uma radiografia em ângulo reto, em 90 graus com a outra. Quer dizer, uma radiografia oclusal. Ela dá mais certo na mandíbula, porque a oclusal da maxila não dá muito para localizar objetos, se eles estão por vestibular ou lingual. Então, eu faço uma periapical normal, aí eu pego o filme de periapical, coloco na oclusal do paciente e faço uma radiografia oclusal com o filme de periapical, entendeu? Ela é muito usada para dentes inclusos, né, terceiros molares inclusos, e alguns processos patológicos, algum cisto, um odontoma, alguma coisa na região posterior da mandíbula. Que lá no posterior da mandíbula é mais difícil de realizar a técnica de Clark, tá bom? Aí esse moço aqui, o Miller Winter, né, os dois moços, inventaram essa técnica. Então, a indicação dela é para dentes inclusos inferiores na mandíbula, né, corpos estranhos, no osso da mandíbula ou tecidos adjacentes. E localização de processos patológicos, né, por vestibular ou por lingual. Então, a técnica, como eu falei para vocês, é uma radiografia periapical normal e uma oclusal, 90 graus. Por isso que se chama da dupla incidência, né? Só que essa radiografia oclusal, ela é feita com a periapical normal, né? Com o filme, né? A película é com a periapical normal. E o filme é mantido pela mordida do paciente. Eu ponho o filme lá, peço para o paciente morder, igualzinho na técnica oclusal. Então, olha, eu faço uma periapical normal, né? Método normal, tranquilamente. E aí eu venho e coloco esse filme na oclusal do paciente e disparo, como se fosse um raio-x oclusal, só que é com filme periapical. Ó, no modelo aqui, né? Faço uma periapical normal e depois eu peço para o paciente morder. Vou mudar aqui de lugar para vocês enxergarem melhor. Eu peço para o paciente morder e faço o raio-x aqui, ó, com a incidência por baixo, igual um raio-x normal. Beleza? O Eliab está me ensinando aqui. Aqui, pois é, mas aí não aparece a minha imagem, Eliab, aí não adianta. Eu preciso da minha imagem, queria que fosse só a minha. Isso aqui é complicado. Depois, se você quiser me ajudar depois da aula, porque agora não tem jeito. Obrigada. Então, eu faço, né, uma periapical normal e peço para o paciente morder o filme e faço uma incidência oclusal, né? Eu incido o raio-x aqui. Desse jeito aqui, ó. Periapical normal. Peço para o paciente morder o filme, né? E faço uma incidência oclusal. E aí eu olho, ó. Eu olho para o rebordo alveolar, eu vejo que aqui é a vestibular do rebordo e vejo que o dente está mais por lingual. Essa é bem simples. Vamos sim, Carlos, ter prática. Então, de novo, né, uma periapical normal, aqui pela técnica da bissetriz, né, mas pode ser feita tranquilamente pela técnica do paralelismo, usando um posicionador. E uma técnica oclusal, usando o filme do periapical. E aí o resultado é esse, né? Uma periapical
e uma oclusal. Aqui, pela anatomia, né, da mandíbula, a gente vê que aqui é a face vestibular e aqui é a face lingual da mandíbula. E eu vejo que o dente está no centro do rebordo alveolar, discretamente por lingual. Volta lá. Discretamente por lingual. Outro dente, olha. Uma periapical normal. Eu vejo um dente aqui, uma posição meio estranha, né? Porque na periapical eu tô vendo a lingual, a oclusal dele. E aí eu faço, olha, a parte convexa da base da mandíbula tá sempre por vestibular e a parte côncava, né, nessa posição aqui mais para posterior, tá por lingual. Então, o dente tá mais por vestibular. Ah, uma tomografia é melhor? Nossa, sem dúvidas, mostra muito mais coisas. Mas quem não tem cão, caça com gato. Não é assim, o ditado? O método de Donovan. O método de Donovan é uma alteração, uma modificação do método de Miller-Winter. O Winter. O que quer dizer isso, né? Ela vai localizar, vai fazer a mesma técnica, né? Uma radiografia periapical e uma oclusal. Só que às vezes, olha aqui, a gente olhou para esse dente aqui e quando a gente fez a radiografia oclusal, a gente viu só uma partezinha dele. Aí o Donovan falou assim, não, vamos fazer uma modificação nisso aí, porque não está pegando o dente inteiro, não estou conseguindo enxergar o dente inteiro. Então, o que ele fez? Ele propôs uma modificação. Ao invés do filme ficar no oclusal, o filme vai ficar deitado lá no ramo, né? Não tem a nossa mandíbula, ó. Tem o corpo, o ângulo e o ramo. Então, ele vai jogar o filme mais para trás de forma inclinada, apoiado. A parte anterior do filme na oclusal, do segundo molar, e a parte posterior do filme apoiada lá no ramo da mandíbula. Né? Lá naquela área retromolar. E a mesma coisa, o feixe de raio-x, ao invés de vir aqui, ele vai ser perpendicular aos dentes, mas ao invés dele vir aqui, perpendicular ao filme, né? Ao invés dele vir por aqui, ele vem por trás, porque o filme vai estar inclinado aqui assim. Então, o feixe de raio-x tem que vir aqui por trás, no ângulo da mandíbula. Então, eu consigo enxergar um dente que está muito inclinado, muito para posterior, eu consigo enxergar ele inteiramente nessa radiografiazinha oclusal. Então, é aquilo que eu mostrei, ó. Aí, agora, o paciente não vai morder mais, ele vai segurar o filme. A parte anterior do filme vai estar posicionada sobre o molar e a parte posterior do filme vai estar posicionada no ramo ascendente da mandíbula, né? E o feixe de raio-x vai vir por aqui, ó, pelo ângulo da mandíbula. Todo mundo tá entendendo? Aí vem as figuras velhas, né? Porque eu não consegui achar isso num livro mais novo, mas dá para enxergar, né? Olha, bem posicionadinho e olha como, bem perpendicular ao ângulo da mandíbula. Sim, gente? Sim, professora. Obrigada, Larissa. Minha mãe vem aqui toda hora. O que foi que você fala assim o tempo todo, menina? Uai, porque tem uma professora... Assim, pra falar com a professora, para não pensar que tá falando sozinha, mãe. Gente, pensa, se coloque no meu lugar, tanto que é ruim. Eu imagino, Cláudia. Oi? Eu amo dar aula para a turma de vocês, mas eu preferia 1000 vezes quando era presencial. As aulas que eu dei presencial foram ótimas. Apesar... eu acho que todos nós preferíamos presencial, viu, Cláudia? Apesar que eu gosto demais de dar aula para a turma de vocês. Vocês participam bastante, é muito bom.
Então, olha aqui, ó, né? O filme está aqui, posicionado. Aqui ele está nesse esqueminha no primeiro molar, né? Mas geralmente pode ser no segundo. E lá no ramo da mandíbula. E olha como tá esse dentinho, tá posteriorizado, né? E aí a gente consegue enxergar, ó. É meio bagunçadinho, mas a gente vê o dentinho aqui, né? Aqui é a face vestibular, né? Ela é convexa. E aqui é a face lingual, que é mais plana. Aí a gente vê que o dente está mais próximo da face vestibular. Ah, mas não dá informação quase nenhuma. É muito importante saber se o dente está por vestibular ou lingual. Ah, se eu fizer uma tomografia vai ser melhor. Fih, vai ser muito melhor mesmo. Nem se compara. Mas quem não tem cão, caça com gato. Então, olha lá, né? Aqui já tem uma radiografia mais bonitinha. Ó. Posicionamento do dente, né? Lá no molar, no ramo ascendente. O cone indicador apontado para o ramo para o ângulo da mandíbula. E um dentinho que a gente vê que ele está localizado no centro do rebordo, discretamente por vestibular. Olha essa aqui. Parte lingual, parte vestibular e o dentinho localizado mais por lingual. Método de Parma, mais um método para nós. Quando eu vou fazer uma radiografia do... Carlos, eu acho que eu já até respondi aqui, né? Porque esse aqui, o paciente não tinha o segundo molar, ó. Desculpa que eu não vi sua pergunta, né? Ele estava recém-extraído. Mas, de todo jeito, coloque em cima do rebordo alveolar aqui. Dá certo do mesmo jeito, tá bom? Ao invés de colocar na oclusal, coloca sobre o rebordo alveolar. Bem tranquilo. Esse método de Parma é assim. Quando eu tenho um caso de um dente que está muito posterior, e aí eu preciso fazer uma periapical que enxergue a raiz do dente. Se eu colocar o filme retinho, ele, como a gente faz um ângulo aqui da mandíbula, não é? Né? Chama ângulo da mandíbula porque é um ângulo. Lá na fossa retromolar faz um ângulo, a mandíbula faz uma curva. O dente que está intraósseo também faz uma curva. Para eu conseguir analisar esse dente inteiro, não fazer uma radiografia que não avalie o ápice desse terceiro molar, eu faço uma inclinação no filme, ao invés dele vir retinho, que aí ele não ia pegar essa parte do dente que está lá no ramo da mandíbula, já subindo, né, no ângulo, já subindo para o ramo. Eu faço isso com o meu filme, eu inclino ele. Eu jogo a parte anterior do filme para baixo e a parte posterior do filme para cima, né? E aí esse filme vai sofrer algumas dobras, né? Mas para ficar mais tranquilo para o paciente, vai sofrer umas dobras, não. O local é muito sensível, então para ficar mais tranquilo para o paciente, a gente faz algumas dobrinhas no cantinho do filme para melhor adaptar lá no soalho bucal. Então, é isso, ó. Eu vou girar o filme, né? Vou colocar ele numa posição... Aqui seria para periapical, né? Então, eu vou colocar ele numa posição inclinada, ó. Na periapical, ia cortar o ápice do filme. Nessa posição mais inclinada, eu consigo abarcar o ápice do filme, apesar de cortar o primeiro molar. Mas eu já fiz uma periapical e vi o primeiro molar, eu não tenho mais interesse nele. Eu tenho interesse no canino. Olha lá. Então, olha como que eu vou colocar. Eu vou levantar a parte anterior do filme, né? E a parte posterior eu vou afundar ela mais, né? Lá pro ângulo mesmo, lá no ramo da mandíbula. E aí eu consigo, ó, aqui tava cortando o terceiro molar, olha como eu peguei uma parte mais posterior dele, né?
fica mais tranquilo para a gente enxergar. Esse dente é um dente que não tinha ainda terminado de formar as raízes, mas eu consigo enxergar aqui com mais certeza do que aqui. LeMaster. Lembra que a gente falou muito lá no primeiro período sobre uma estrutura que tem aqui que atrapalha a visualização do primeiro molar permanente, primeiro e segundo molar permanente, chamado processo zigomático da maxila? A gente faz a periapical e muitas vezes aparece esse processo zigomático da maxila e quando ele é muito calcificado, a gente tem dificuldade de avaliar as estruturas, avaliar um tratamento endodôntico, ou quando o paciente tem necessidade de tratamento endodôntico, avaliar essa raiz, né? Então, ele preconizou uma variação da técnica periapical, né? Da obstetriz. Ele coloca um rolinho de algodão, prende esse rolinho no filme e aí vai diminuir a angulação vertical entre o filme e o dente. É um esqueminha assim, ó. Eita. Aqui tem o filme e o processo zigomático, né? O raio-x vai passar pelo processo zigomático e vai atingir o filme. Quando eu faço isso aqui, o filme vai ficar mais paralelo ao longo eixo do dente e aí eu vou conseguir jogar perpendicular. E aí vai diminuir essa sobreposição do processo zigomático. É só uma variação da técnica periapical da obstetriz. Então, aqui, olha, as radiografias são muito ruins, porque realmente o livro é muito antigo. O processo zigomático, né, sobre os dois dentes, primeiro e segundo molar, e pela técnica de LeMaster, o processo zigomático saiu inteiramente e eu consigo avaliar melhor, né, esses ápices radiculares. Aqui de novo. Olha, o rolinho de algodão, né? Aí vai ficar mais paralelo ao longo eixo do filme. Olha como estava atrapalhando, né? O processo zigomático aqui. E olha aqui como melhora a visualização do segundo molar. Associação de técnicas radiográficas. A gente já está terminando a aula, viu? Vai ter que abrir uma nova sala, mas... Então, associação de técnicas radiográficas é uma combinação de exames, né? Intra e extrabucais, em planos diferentes. Lembra que a gente falou lá da técnica de Miller-Winter, que a gente fazia uma periapical e uma oclusal? Agora a gente faz uma panorâmica, por exemplo, e uma oclusal. E associa técnicas para melhor avaliar a lesão. Hoje em dia, com o advento da tomografia, a gente nem precisa tanto, né? Mas já se usou muito. Por isso que as radiografias são antigas, né? Porque eu nem tenho casos assim. Mas olha, uma lesão muito grande, né? E na panorâmica, eu consigo enxergar a altura e largura, mas eu não consigo enxergar a extensão em questão de profundidade. Aí eu faço uma periapical, ó, eu vejo a espessura dessa lesão e vejo que ela é muito espessa. Na oclusal eu consigo enxergar aqui, ó, que tem uma fratura patológica aqui já, né? São lesões muito grandes, né? Uso de contraste, né? Como eu já falei para vocês, o contraste está em desuso, né? A gente não pode mais usar contraste na clínica radiológica odontológica, mas a gente pode sim lançar a mão de contraste
nas clínicas médicas, né? Solicitar raio-x com contraste ou tomografia, né? Com uso de contraste. Na odontologia, ele era usado para lesão, né? Alguma lesão cística, você injetava o contraste lá dentro da lesão e fazia a radiografia e dava para ver o cisto certinho, assim, ó. Porque como o cisto é uma cavidade, a gente enchia de material de contraste, né? Que é muito radiopaco, e aí a gente via certinho o contorno daquele cisto, né? Não tinha muita sobreposição mais, porque ele era extremamente radiopaco. E era usado uma substância chamada lipiodol, né? Mas hoje em dia não pode. Só que a gente ainda pode, quando é feito em ambiente médico hospitalar, né, em clínicas que possuem médico, aí sim pode fazer, a gente pode lançar a mão, né, e pedir uma técnica radiográfica extraoral, uma frontal, né, uma PA de crânio, uma lateral, então a gente ainda pode lançar a mão nesse sentido. Mas também ainda é muito usado nas cialografias. O que são cialografias? São radiografias de glândulas salivares, né? Que aí a gente vai injetar contraste no paciente e vai monitorar tanto a glândula salivar, que é tecido mole, quanto os ductos da glândula, né? Aquele sistema de ductos, e enxergar se tem algum problema naquela glândula. Aqui é uma radiografia com contraste, ó, o paciente tinha uma lesão enorme, foi injetado contraste dentro dessa lesão e a gente consegue enxergar o contorno direitinho, lindo e maravilhoso. Se fosse uma teleradiografia simples, a gente não conseguiria enxergar tão bem esse contorno. Aqui é uma cialografia, né? Olha, eu consigo injetar contraste na glândula, vejo parte da glândula e vejo o sistema de ductos dela, ó, como se fosse uma árvore, né? É uma imagem muito bonita. E vejo o contorno do ducto, né, da glândula sublingual, ó, da submandibular, né, bem bonita a imagem. Uso de cone de gutta-percha, né, como assim? Ah, eu preciso ver alguma lesão no tecido mole, o trajeto de uma fístula. Tem uma fístula ali, eu não sei identificar qual dente originou essa fístula, né? Olha, então eu injeto dentro da fístula um cone de gutta-percha. Cone de gutta-percha é um material obturador de canais, né? E aí faço a radiografia. Gente, eu vou ter que encerrar, apesar da aula estar encerrando,